do dia, a natureza e o trabalhador, sempre a trabalhar. Quais as esperanças do trabalhador? Pessoas de uma fragilidade social muito grande. Esse é um problema real que ameaça muitas vidas. Tudo isso são barreiras que têm que ser quebradas. A minha fotografia é séria. Mariela é fraco presente. Todo Mari. E chegando aqui foi que eu vim mesmo saber o que era passar fome. Quem é que vai buscar o material na rua e trazer para nós trabalhar? Como é que não existe catadores? Ele sabe pensar. Pronto, turma. Isso aí é um resumo desses últimos anos de conteúdo que a gente tem produzido. Com vários tipos de câmera, vários tipos de equipamentos, né? Mas todos sem ficção, todos voltados para a parte documental. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco. A gente pode começar por Paula, né? Todo mundo já conhece Paula, e aí a roda aqui um pouquinho. Beleza. Boa tarde. Bom, eu falei com cada um de vocês, né, antes de incluir cada um de vocês no grupo. Como o Ju falou, a gente sempre faz esses registros, né? O projeto que a gente tem essa parceria e esse trabalho muito bacana com a Human Rights, né, que é a empresa do Ju. Já vem desde 2018, não sei se 2017 também teve alguma ação, mas foi muito no final do ano. Mas, enfim, então a gente sempre tenta selecionar algumas ações de destaque do ano para fazer registros, né, dessas imagens, do projeto, como é que foi. E, normalmente, como o Ju falou, ele vai até o local, ou a equipe dele vai, faz, e captura essas imagens e tudo. Só que, realmente, esse ano, né, está sendo um ano um pouco diferente, então ficou impossibilitado da gente poder estar presente, estar, né, em loco, não só o Ju, como a gente também, né? Eu adoraria já ter ido em várias outras localidades onde a gente tem projeto, mas, infelizmente, até a segunda ordem, esse é o novo normal por enquanto, e a gente não pode ir. Então, a ideia muito dessa capacitação é essa, assim, o Ju vai dar as dicas de como, que acho que fica para além, né, da gente, assim, do projeto ou desse vídeo, né, do registro das ações, mas enfim, eu acho que fica para a gente, para a vida, para tudo, né, que são, acho que muitas dicas, né, de enquadramento, luz, enfim, essa parte é toda com ele. Então, eu sou a Paula da OIT, como vocês já sabem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui. Mas sobre tecnologia, é o Ju, que vocês devem falar e perguntar. Virgínia. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Virgínia. Eu moro aqui em Porto Alegre, eu tenho uma empresa de consultoria que está prestando uma consultoria agora para o coletivo autônomo Morro da Cruz, que a Lúcia, a diretora, está aí, a Sula também. Enfim, de forma muito resumida, eu trabalhei muito tempo na área do audiovisual como produtora e agora eu estou mais na área de gestão e captação de terceiro setor, que é onde estou prestando a consultoria para elas, e a gente está fazendo alguns vídeos já, dentro de uma perspectiva de conseguir aumentar a captação por pessoas físicas. Mas de forma muito sintética isso. E eu gostei muito do convite quando a Lúcia me falou, e depois eu falei com a Paula, porque acho que a gente sempre tem a aprender, especialmente quando a gente pensa em audiovisual para o terceiro setor, sabe? Que é toda uma narrativa específica e tudo. Então, estou bem entusiasmada. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada.
Paulão. Então, boa tarde. Eu sou Paulão, eu sou aqui do Tocantins. Eu sou de uma organização que chama Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins. Tradicionais, comunidades quilombolas, né, na busca de processo produtivo, de enfoque agroecológico, comercialização desses produtos e comunidades quilombolas aqui do estado. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, legal. Bem-vindo, Paulo. Mariellen, já conheço, mas não sei se a turma já conhece. Boa tarde. Meu nome é Mariellen Crisóstomo, eu sou quilombola aqui do Baião, sudeste do Tocantins. O meu quilombo é um dos beneficiários do projeto Umbuto e estamos aí trabalhando, assim, eles estão, aliás, um depoimento assim, bem interessante que eles, lá eles têm acompanhado, estão maravilhados com a quantidade de materiais que eles receberam. Eu acho que quando eles falaram que precisavam, eles no momento não conseguiram dimensionar o que representaria aquilo em quantitativo. Então, assim, quando a gente vai lá, eu fui depois que eles tinham recebido, então assim, nossa, 2 sacos de cimento, 2 bolas de arame, né? Porque são coisas que, para a gente conseguir do próprio custo, é inviável, né? Então, chegar num estabelecimento, comprar tudo aquilo ao mesmo tempo. Mas, assim, tá todo mundo muito animado, a criação dos pintinhos, assim, minha avó vó, vamos para casa, chama ela para vir comigo, ela, não, agora eu estou parida de pinto, não posso sair. Então, assim, está sendo uma experiência fantástica dentro da comunidade. E elogiando muito o trabalho do Laelso, lá que está acompanhando, né? Laelso, a gente é primo, né, Laelso? Então, assim, a parte mais fantástica é quando o Laelso sai para trabalhar, ele vai para casa da tia, da avó, da mãe, né? Então, está sendo fantástica a experiência da implantação do projeto lá no território. Maravilha. Vamos registrar ele agora. Lindamente. Laelson, bem-vindo, querido. Fala aí pra gente. Seu áudio. Espera aí que seu áudio não tá saindo. Tem como aumentar? Será que aumenta? Vocês estão ouvindo ele? Não? Não estamos te ouvindo, Laelson. Coloque o fone aí de novo. Encaixe e... Opa, ó. Agora. Opa, esse fone tá meio estranho. Vamos ver. Pera aí, deixa eu tirar o fone. Ó, melhorou seu fone. Deixe sem. Pronto. Tá me ouvindo agora? Estão te ouvindo, queridão. Estão te ouvindo. Ah, tá. Então, boa tarde. Eu sou o Laelso, sou o técnico responsável pelas comunidades aqui quilombola do Sudeste. Né? São 4 quilombolas que foram adquirir o projeto e eu estou à frente da parte técnica do projeto para a implantação, né? Para a implantação e execução do projeto, assim, junto com as 4 comunidades. É um projeto que está dando certo, que está tendo um otimismo muito grande, né, das famílias que estão participando. É um privilégio para mim também, né, que tá começando nessa carreira da assistência técnica. E para mim está sendo fantástico, né? Esse mundo conhecedor e inovador, né? Que eu participo de uma comunidade e agora já conheço mais 3. Então está sendo ótimo. Prazer. Prazer, Laelson. Bem-vindo. Tá joia. Jorlando. Seu áudio tá desligado, meu irmão. Isso. Pronto. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jorlando. Faço parte da equipe técnica da APATO, né? Também faço parte da Coecto, né? E também sou remanescente quilombola da Ilha de São Vicente, aqui na região do Bico do Papagaio, né? Uma das comunidades também que
né, tá fazendo parte desse projeto, né, da OIT, do MPT, né? Então, assim, as comunidades, de forma geral, estão bastante satisfeitas, enquanto as comunidades, elas têm se doado na questão das contrapartidas também, né, que tem grande contrapartida das comunidades também, né, na questão de madeira, de cobertura, né, porque, assim, a gente, junto com a OIT, contribuiu numa parte da infraestrutura e outra parte é a contrapartida das próprias comunidades, né. E, assim, tem sido um projeto que tem, mesmo em frente a essa pandemia, a essa dificuldade, tem conseguido avançar, né, aqui na região do Bico do Papagaio, né. Inclusive, ontem eu tive, né, fazendo uma rápida visita às comunidades e eles já estão querendo iniciar a compra, né, de pintinho por conta própria mesmo, né. Mas a gente percebe que está tendo uma dificuldade dos fornecedores de manter isso, mas o projeto está bastante satisfatório trabalhar e fazer parte desse projeto, as próprias comunidades fazendo as gravações, fazendo os vídeos e mandando para a gente, documentando, né, eles mesmos que estão fazendo isso, né, então, assim, está muito bacana. Ótimo, ótimo. Bom saber que já tem gente aí, ó, já gerando conteúdo. Muito bom. E depois eu quero entender mais sobre esse projeto. Quem vai me explicar um pouquinho? Temos aqui... Eu também acho que você está sem nome, hein? Você também está com um nome aí parecido com o meu, HR, e o seu também está com... O seu nome é esse aqui. Coecto... Não, isso aí quem está falando é Cida, é isso? Eu acho que é Cida que está com Coecto. Cida, não é Cida? Cida está com Coecto. Boa tarde. Me chamo Maria Aparecida Ribeiro de Souza, eu sou do Quilombo Povoado Prata, município de São Félix, região do Jalapão, estado do Tocantins, né? Também faço parte do quadro técnico da Pató, fico no escritório de Palmas com o Paulo Rogério, que está aí. Também acompanho o pessoal da região Sudeste, a Marielle, o Laelso, e atualmente estou na coordenação executiva da COECT, Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins. Maravilha, maravilha, bem-vinda. Bem-vinda. Sula. Ei, Sula, seu áudio também, acho que vai estar igual de Laelso, é melhor tirar, será? Oh. Deve ser um fone também, então. Pronto. Então, meu nome é Sula, eu trabalho no coletivo autônomo Morro da Cruz, né, junto com a Lúcia, e agora a gente está recebendo essa super assessoria da Virgínia, que está aí com a gente. Eu estou atuando em algumas áreas ali, mais na parte da comunicação, na captação de recursos também, e diretamente nos projetos, assim, né. Mas eu não sou formada em comunicação, né, eu sou formada em relações internacionais, então é um universo novo para mim, que eu estou me aventurando, e fiquei muito feliz com essa possibilidade de participar desse curso, enfim, né, dessa capacitação, porque estou tentando aí fazer umas imagens, gerar algum conteúdo, fazer alguns vídeos, mas estou me iniciando, assim, então vai ser bem importante entender melhor sobre, enfim, todas essas questões, luz, enquadramento, as imagens, o áudio, edição e tal. Então, bem feliz aí com esses próximos dias com vocês. Bem-vinda. Obrigada. Que massa. Bem-vinda. Júlia. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Júlia Rampim, eu sou aqui de São Paulo, da Faculdade OTEC. A gente participou com a IT de alguns projetos, como Cozinha em Voz, recentemente com Faça Sustentabilidade. E eu quero agradecer o convite para o curso. Maravilha, e vamos gerar conteúdo, tem um bocado de produto. Exatamente. Maravilha, Júlia. Bem-vinda. Lúcia sumiu. Cadê você, Lúcia? Seu rosto sumiu. Aê. Desculpa. Eu estou no celular, porque o computador eu não consegui. Bom, boa tarde a todos. Que bacana, que Brasil grande que a gente tem, tão diverso, né? Fico encantada. Eu estou falando, quem não estava, né? Mostrando que eu estou com lã, que eu estou no frio, que está chovendo e está um tempo horroroso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu faço também parte, como a Sula, do coletivo autônomo.
é uma ONG pequena, diferenciada, que tem um trabalho muito artesanal, com cerca de 50 crianças no turno inverso, e a gente acha muito importante toda essa questão do audiovisual, e o nosso... foi muito bacana a experiência, Juliano, porque a gente não parou nem um dia, né? Mesmo durante a pandemia, as aulas continuaram virtualmente, que foi um desafio para a gente. Primeiro, pela parte da inclusão, a gente teve toda uma campanha para procurar com celular, né? Principalmente celular para as crianças. E claro que não é escola, não é matemática, mas o vínculo continuou. Então, a gente tem material assim riquíssimo. A gente fez, por exemplo, aulas gincanas, fez festa de São João, as crianças mandam vídeos, mandam relatos, então toda a nossa comunicação é mediada pelo celular, e a gente tem aprendido bastante, os professores melhoraram. Hoje, por exemplo, nossa ONG tem aula de yoga, né? Daí a coisa mais querida, a professora pedir para eles com tapetinho, que eles façam algum tipo de meditação, e a gente tem um registro de tudo isso. E eu sinto que é uma pena, né, que a gente nem sabe o que fazer com tanto material. Não, mas isso é um projeto. Isso não se perde. Não se perde. A gente tem que se organizar num drive, sei lá. E o segundo projeto foi que eu já anunciei, né, Juliano, que a gente está fazendo essa coisa de memórias junto com o cadastro, né, das famílias, as crianças apresentando suas famílias, e foi dado um celular são 5 celulares sem internet, só para eles registrarem um momento com cartão de memória e tudo, que é outro material que está tudo parado, assim, que a gente não, quer dizer, a gente divulga um pouco, mas ainda não então vai ser muito bem-vindo. Vocês nada vai ser por acaso. Vai ser eu mesmo. estou muito feliz. E quero aprender porque eu não sei fazer nada. Sou muito... E tem mais gente aí da ONG, tem o Eduardo. Estou aqui. Prazer. Prazer, muito bom, muito bem-vinda, Lúcia. Adorei. Quero saber desses projetos e vou depois disponibilizar esse drive para vocês subirem esse material. Ficou faltando quem aqui? Luiz Henrique e o Guilherme, né? O Eduardo, talvez? Luiz Henrique aqui. Tudo bom, queridão? Seu microfone está desligado. Desculpa. Me chamo Luiz Henrique, sou de Maragogipe, Bahia. Trabalho no Aurê. E estou aqui para aprender. Muito grato pela oportunidade. E é isso aí. Bem-vindo, Aurê. Muito bom. Guilherme. Cadê você, Guilherme? Você entrou agora. Então, tá mudo. Ele tá com problema de áudio. Tudo bem. Então, vamos lá, né? Vamos começar um pouco, senão a gente não fala nada hoje. Assim só se conhece. Vamos iniciar um pouco o conteúdo, um pouquinho pra gente. E aí eu já iniciei um pouco essa conversa falando sobre esse momento de importância do conteúdo, né? Que o conteúdo para mim é uma arma e que para mim esse é um momento muito importante, porque a única forma da gente acabar com fake news não é só combater a fake news de ser proibida de compartilhada. É realmente se compartilhar outro tipo de conteúdo em rede. É iniciar um outro nível de pensamento nas pessoas através dessa consciência crítica de o que é um conteúdo e até, né, é aquele momento assim, teve uma época que muitas pessoas comiam manteiga, gordura, parará, e ninguém sabia se aquilo fazia mal ou não, né, para a saúde. E o conteúdo está fazendo mal para a sociedade. O conteúdo mal feito com fake news, com mentiras, o conteúdo faz mal para a sociedade, gera suicídio e tudo que for o que você imaginar. Você tem dados de tudo para fake news. Então, é muito importante esse momento e essa situação com conteúdo. Conteúdo é tudo. Conteúdo a partir do momento que você gerou uma foto e essa foto você gerou um texto sobre ela, você compartilhou um conteúdo para isso, né? Então, ter essa noção de que agora é um momento muito importante de entender de conteúdo e que
tudo que você fizer na sua vida, se você não gerar conteúdo disso, você não consegue, às vezes, reverberar, né, ele, né, chegar ele em outros continentes, em outros locais, para outras pessoas. Então, e de uma maneira muito fácil, porque basta a internet. Antigamente a gente tinha que pagar para colocar um comercial na televisão, uma mídia espontânea imensa. Hoje em dia não, você faz um canal no YouTube de graça, você faz um canal no Facebook de graça, você faz um canal nas redes sociais de graça, você consegue subir o material. Eu vou começar aqui a compartilhar um material didático que eu juntei aqui para a gente começar a organizar as ideias com conteúdo. Todo mundo consegue ver aí? Tranquilo? Tudo certo? Tudo certo. Aqui tá tudo certo. Pronto. Então, para a gente entender um pouco de conteúdo, eu queria pegar um pouco desse mercado audiovisual e até iniciar falando assim que por mais que a gente queira focar para celular, queira focar para... e a gente vai produzir mais com celular, para câmeras mais simples, ele tem um princípio, ele tem uma base, né? Ele é a geração de conteúdo, o workflow todo, ele é baseado no princípio do audiovisual, do cinema, né? Então, a gente tem... Eu vou dar uma explicação base para várias coisas. Eu vou explicar aqui equipe, vou explicar aqui, né, os tipos, para a gente, em cima disso, no final, ir afunilando para o que a gente quer. Ok? E, assim, por favor, quem tiver dúvida na hora, sinaliza. Né? Isso aqui é um bate-papo também, né? Não é uma live, né? Nada disso. Não, isso é um bate-papo, uma conversa aqui. Então, eu queria que vocês entendessem assim, que eu não sei qual é a dimensão e o conhecimento de todos, então eu quis fazer um geralzinho para a gente poder se comunicar. Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Consigo deixar todo mundo aqui. Tá. Então, nós temos o conteúdo de ficção, né, que é longa-metragem, curta-metragem, série, novelas, webséries, tudo que a gente tem atores por trás, né, e tem toda essa concepção de contar uma história, né, ficção, contar isso ele entra nesse ramo de conteúdo de ficção, né, quando a gente quer explicar que tipo de conteúdo é. Se você estiver falando sobre que tipo, a gente precisa segmentar que tipo de conteúdo é. Então, ficção é longa-metragem, curta-metragem, série, novelas, webséries. Conteúdo documental é documentário, institucional, jornalístico, tudo que te traga a falar a verdade, tudo que você procure trabalhar em cima de fatos. Você trabalha, ele tá na cláusula de conteúdo documental. Você tem publicidade, as mídias internas, que é comerciais, corporativos, institucionais, toda essa parte de publicidade que a gente conhece tanto de internet quanto de TV, não mexe a publicidade. E a gente tem internet que é, né, tirando esses VTs, a gente tem esse novo mundo que é os youtubers, né, a geração de conteúdo, esses canais de conteúdo segmentados que nascem, né? Hoje você tem canal de culinária, canal de gamer, canal de futebol, canal de pessoas, você tem um mundo na internet, né, que não está ligado à ficção, eles também não estão ligados a documentário, estão ligados a conteúdo, a gerar informação sobre aquilo. Então, quem trabalha com audiovisual pode trabalhar nesse ramo inteiro. Você escolhe um ramo. Tem gente que trabalha com audiovisual que só trabalha em ficção, tem gente que trabalha com audiovisual que só trabalha com internet. Eu, nos últimos anos, foquei meu trabalho em internet. Mas já trabalhei com ficção, já trabalhei com documentário, já trabalhei com publicidade. E quero que as pessoas que saiam desse curso tenham essa noção e que possam assim, até dizer assim, poxa, gostei disso aqui, vou buscar estudar e segmentar para um dia trabalhar com ficção, vamos dizer. Alguma dúvida? Não, né? Isso aí é bem fácil. E ele é uma arte coletiva, né? Isso é uma coisa muito, muito séria que a gente precisa entender sobre o audiovisual. Porque por mais que o audiovisual seja que a gente pega o celular aqui, eu quero me comunicar, quero fazer um vídeo, mas você, para conseguir executar todas as etapas dele com qualidade, né? Eu digo assim, não sendo um pato, né? Eu digo que pato às vezes quer voar, quer falar, quer andar e não faz nada direito.
E o audiovisual, ele precisa ter essa segmentação, às vezes, mesmo que se você for fazer uma entrevista, você pode fazer com duas pessoas, ou então você entendendo que você está fazendo a tarefa de várias pessoas e que tem que organizar o seu workflow de trabalho para fazer a tarefa de várias pessoas, porque ele é uma arte coletiva, entendeu? Tipo, para você fazer um vídeo, você vai ver que vai ter um momento aqui que eu vou te destrinchar técnicas que a gente vai fazer para a gente poder fazer um caminho de estruturar uma ideia para antes de gravar. E aí, depois de estruturar uma ideia, você tem umas etapas de produção para você poder fazer aquela gravação de uma maneira organizada. E aí, depois de você criar aquela ideia, você tem como destrinchar os tipos de planos que você vai fazer para contar aquela história. E aí, para você destrinchar o tipo de plano que você vai fazer para contar aquela história, você vai pensar nos equipamentos, né? No tipo de luz, no tipo disso, daquilo. Então, isso tudo vai te fazer entender que ou às vezes você trabalha com um time, ou às vezes você tem que ser várias pessoas para poder executar isso sozinho. Ok? Mas ele é uma arte coletiva. Eu quero explicar porque ele é uma arte coletiva, porque assim, ele depende, né? O seu filme, o tamanho da coletividade dele vai depender do tamanho do seu filme, do tamanho do que você quer gerar, né? O tamanho disso, inclusive financeiramente. Ok? Mas, se você perceber aí nessa foto que eu estou mostrando, você tem uma equipe de 3 pessoas ali. Eu, que estou ali atrás dirigindo. Você tem uma jornalista que está ali fazendo a entrevista. E você tem um diretor de fotografia que está ali cuidando da fotografia. Uma equipe básica, às vezes, que eu saio, mais um assistente que é o motorista que ajuda em um bocado de coisa. Então, depende do tamanho. Então, você pode ter uma longa-metragem que você tem departamentos de filme, né? Tipo, departamento de direção, departamento disso, departamento daquilo. Alguma dúvida, turma? Jóia. Não, tranquilo. Então, vamos lá. Essa parte da organização da equipe e da dimensão que a gente tem que ter, eu vou primeiro destrinchar um pouco o que é que cada um, né? O que cada um faz, né, pra gente, para daí aí a gente conseguir entender. O diretor é a peça-chave, né? O cara que tem que ali ficar pensando no filme, né? Ele vai cuidar tanto de pensar nos membros da equipe, quanto vai pensar no conceito visual do filme, quanto vai pensar em como ele vai decupar aquele roteiro. Gente, essa palavra decupar, para quem não sabe decupar, é tipo assim, ó, separar as palavras em imagem, né? Você dizer o que aquela palavra vai dizer em termos de imagem. Então, antes de você sair para a cena, você tem que fazer esse processo de decupagem do filme. No caso de uma ficção, ensaiar, dirigir os atores, acompanhar a edição, a finalização, fazer toda a entrega do filme. A gente tem o departamento de produção executiva, no departamento de filme, que é uma parte mais importante, que no caso aqui, se a gente for pensar em produção executiva desse curso, é o OIT. É Paula. Paula é a nossa produtora executiva aqui, entendeu? É quem fez, né? Quem cuidou para que... Oi. É só porque tem mais alguém pedindo para entrar e quando está com a tela compartilhada, a gente não consegue visualizar. Opa, gente, desculpa então, peraí. Deixa eu voltar aqui. Interromper. Juliano, sou eu que vou sair do celular. Eu acho que para ver as imagens tão lindas tuas é melhor no computador. Oi, meu bem, obrigado. Daí eu vou sair do celular. Tá joia. Obrigada. Eu compartilho para você depois a aula no grupo. Tá. Eduardo e... Já entrou? Todo mundo entrou? Ok. Todo mundo aqui? Posso continuar? Acho que eu posso, né? Sim, sim.
Então, o produtor executivo, né? Essa produção executiva é uma das pessoas mais importantes no filme, né? Porque ele, assim, é ele que faz o negócio acontecer, ele que vai viabilizar mesmo o negócio, entendeu? É quem cuida dos recursos, é quem lhe dá o limite, né? É quem vai viabilizar, inclusive, até o final dele, né? Supervisionar a saída, a entrega dele no cinema, né? No caso, se for necessário. Então, a produção executiva, ele meio que ele está do início ao final do filme. Você tem a produção, né? Que ele é o responsável pela infraestrutura do filme, como transporte, pessoas, equipamentos, alimentação, segurança, seguro, locações, autorizações, supervisão de trabalho, né? Supervisão de trabalho de todo mundo. Então, assim, o produtor é uma pessoa que eu digo que ele só aparece quando o trabalho é mal feito. Sabe como é que é? Porque, coitado, é um horror essa coisa do produtor, porque tá lá o diretor. Eu mesmo falo, digo, gente do céu, olha, é o pior trabalho que existe, porque o cara não para, ele tá cuidando da logística, aí no final, se a pessoa tá bebendo uma água ali, viabilizando o negócio para acontecer. Então, o trabalho de produção, aí assim, sem falar na parte antes, né? De você cuidar de você ter ido à locação, você ter ido a estrutura, você ter ligado para as pessoas que estão envolvidas no filme, você ter ligado para os equipamentos, você ter feito toda a ligação da equipe, é o produtor que realiza, não é o diretor. Enquanto o diretor está ali cuidando da parte artística, está pensando na estética, pensando no quadro, o produtor está fazendo todo esse trabalho de labuta, né, de fazer essa ligação do negócio. Isso aí é toda uma estrutura grande de filme, né? A gente vale dizer que, para quem entrou agora na aula, que assim, eu estou fazendo uma estrutura macro para a gente afunilando para as nossas necessidades, né? Mas assim, entendendo que mesmo você fazendo com 2, 3 pessoas ou com uma, você vai ter que pensar nessa logística. Você vai ter que pensar nessa logística na hora de você ir rodar o material. Figurino. Concepção do visual dos personagens, né? Junto à direção de arte. Aqui a gente está falando, inclusive, se você vê, é um texto muito ligado à ficção, mas se a gente for pensar como um documentário, por exemplo, que a gente vai falar ali na frente, porque, na verdade, tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou abrir na aula, isso aqui é um grande resumo, mas na aula de pré-produção, que é a aula de amanhã, de pauta dessas coisas, eu abro detalhadamente mais algumas coisas. Mas, por exemplo, uma coisa simples, quando a gente vai gravar uma entrevista de alguma pessoa, seja no celular ou seja numa câmera digital dessas, que não se deve usar quadriculado nem listras. Mesmo que você não indique a roupa, você oriente isso, porque vai fazer com que a imagem dê um defeito digital, porque isso é da tecnologia. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim... Então, mesmo isso você tem que se preocupar um pouco. Não usar determinadas cores como branco, porque às vezes, por nós trabalharmos com digital, às vezes você causa um estourar na roupa. Tipo assim, se você põe uma luz, esse branco vai confundir com branco. Então, você trabalhar com cores sólidas, mas cores que saem do branco ou do preto. Então, são coisas que a gente mesmo no documental tem que se preocupar para poder viabilizar uma estética padrão. Maquiagem, né, que seja básico, artística, ou se tiver efeitos. O departamento de fotografia, né, que é cuidar de toda a iluminação, enquadramento, câmera, equipamentos, a lista de luz. E é quem ajuda o diretor na decupagem das cenas, né? Tipo, ele é feito numa dobradinha. E se você faz sozinho, nessa hora você está fazendo o papel do fotógrafo, na verdade. Elétrica, que é o cara que precisa saber lá que se você vai levar alguma luz e vai ligar em algum ponto, você não vai danificar a luz da casa, ou saber se você vai, ou saber se a luz que você tem vai ser suficiente para você iluminar a estrutura que você precisa. Então você precisa ou ter alguém, ou ter essa noção de elétrica, se você for usar luz que não seja uma luz natural. E maquinária é todo equipamento que você for levar, desde um tripé, a uma barraca para você botar os equipamentos que vão ficar no sol, esses equipamentos, como eu estou falando aqui, grua,
3 tabelas, para isso tudo eu vou dar na aula de equipamentos, vocês vão ter uma noção melhor, mas essa lista de equipamentos, né? Para a gente poder ter uma noção do quanto, na verdade, você, mesmo fazendo sozinho ou com 2, você acumula funções para você conseguir fazer um filme interessante. Você tem que pensar nesse flow todo. Ok? Alguma dúvida? Eu vou pedir um intervalo para vocês para o banheiro de 5 minutos, tá? 2 minutinhos, na verdade, e a gente retorna em 2 minutinhos para a gente continuar nessa parte de pós-produção que eu quero falar com mais calma para vocês. Ok? Vou interromper aqui e vou dar 2 minutos aqui só para eu ir no banheiro e para todo mundo ir no banheiro, quem quiser ir. E já voltamos. Vamos lá, turma. Opa. Todo mundo aí? Posso continuar? Joia. Então, vamos aqui. Vamos continuar aqui com... a parte de captação de som, departamento de um filme. Aí já é a parte de captação de som, né? Que é todo um trabalho, né? Eu sempre digo que o filme, né? Ou seja lá o que a gente for produzir, o conteúdo, ele é audiovisual, né? Audiovisual, e um dos meus primeiros professores de conteúdo dizia assim, é audiovisual e o áudio vem na frente. O áudio é tão importante quanto, né? Às vezes a gente não entende porque a gente não gostou tanto, a gente não se fixou tanto num vídeo ali. O áudio tá ruim, vá por mim. O áudio não está funcionando tão bem. Então, a captação de áudio é muito importante. Hoje a gente tem cápsulas simples que plugam em celulares, né? De cápsulas de R$90, R$100, que você manda e plugas uns celularizinhos e você tem um lapelazinho, você consegue ter um tipo de áudio diferenciado até para você gravar num celular. Certo? Então, eu vou desligar essa luz aqui que está me incomodando muito. É muito importante esse discernimento da importância do áudio, né? Então, a captação de som é uma etapa muito importante e no seu material que você produzir, sempre se preocupe com o áudio. Às vezes o áudio às vezes a cena é, por exemplo, ali na OTEC, nós temos Júlia que está na OTEC. A OTEC é uma escola de culinária. A cena é uma cozinha. Eu fiz um vídeo lá para eles na época que o áudio era a zoada da panela, era a zoada da faca, era a zoada disso. Porque o áudio conta, né? O áudio conta muito. Então, se importar com a captação de áudio é muito importante. A pós-produção, né, que é todo um leque de material que você tem que fazer, né, que não envolve só edição, é edição de som, é escolha de uma música, é você finalizar isso em termos de cores e legenda hoje em dia, que você tem que colocar sempre uma legenda, né, a gente ter acessibilidade pelo menos no nosso material, a gente não consegue ter libras, mas a gente ter legendas, e algum tipo de efeito que se pode vir aí já numa, né, é todo um departamento, né? Num filme você tem todo um departamento até de efeitos especiais. Então, é um leque, né? Hoje a gente tem pessoas, né, videomakers, que conseguem ser isso tudo em uma pessoa só. Sim, consegue. Com suas limitações e priorizando o que é, né, mais interessante. Mas ele acaba tendo que trafegar um pouco em todos esses meios. Mas não basta a gente pensar em conteúdo se a gente não saber o que a gente quer transmitir, né? A gente está aí agora com um problema de Lúcia, não é isso? Lúcia falou Sim. Da missão, né? Do que foi feito, né? Que é uma missão incrível, você colocar celulares para crianças comprarem, mas assim, o que a gente quer passar com isso? Qual a ideia disso? Né? O filme, todo o filme, né, tem aquela coisa da conversa de Glauber Rocha, a ideia na mão, a ideia na cabeça e a câmera na mão, mas não é bem assim. É assim, mas se você fizer assim,
você vai sofrer no workflow do processo, certo? Você vai chegar, talvez, a um tempo muito mais longo, a gastar muito mais dinheiro e, às vezes, não ter o mesmo resultado que você teria se você tivesse feito uma bela e uma boa pré-produção. Na pré-produção, você não está gastando dinheiro quando você está fazendo a pré-produção, né? Quando você está num set de gravação rodando, seja com seu celular, seja você indo para algum lugar, você gastou para ir, você gastou para estar lá, você gastou o tempo da pessoa, você não importa, você gastou. Você gastou a memória do celular, você gastou a memória do cartão. Então, a etapa de pré-produção é uma etapa muito, muito importante, né? Eu vou falar ali daqui a pouco sobre isso. Na verdade, eu até vou mudar essa ordem aqui, porque é essa ordem aqui, né? O filme, ele se resume nessas 3 etapas. Qualquer filme. Ele pode ser um filme grande, como ele pode ser um filme pequeno, como ele pode ser um filme feito, né? Qualquer filme. É a pré-produção, a produção e a pós-produção. E o ideal é que essas etapas sejam feitas separadas, né? Tipo assim, você não começar a produzir sem antes pré-produzir ele corretamente, né? E onde começa a pré-produção, e onde termina a pré-produção e onde começa a produção, né? E aí, isso aí que é muito importante para a gente entender e começar a fazer esse material. Mas isso daí está no workflow de um longa-metragem, de um conteúdo de celular. Pré-produção, produção ou pós-produção. A gente pode não entender que está fazendo isso, mas é isso que a gente está fazendo. A pré-produção, ele nasce através já de uma ideia, né? As ideias, eles têm milhões de fontes, né? Você pode ter uma ideia do nada, ou pode ter uma ideia lendo um livro, né? Então, mas a pré-produção inicia através da ideia. É a ideia que vai se gerar um roteiro, né? Então, e aí você tem um caminho assim, eu sempre digo assim, numa das minhas aulas de roteiro, eles gostavam né, eles dizem assim, e as ideias não surgem simplesmente do nada, existe sempre uma fonte de inspiração, e é isso que a gente vai discutir aqui, e que ele é o princípio do roteiro, né? Ele não é uma etapa, mas ele é o princípio de um roteiro. Uma das coisas que a gente segmenta, assim, para a gente começar a estruturar a nossa ideia, para a gente entender que tem esses vários tipos de caminho, é que a gente tem vários tipos de ideia. É uma ideia selecionada, que é uma ideia que a gente teve a partir, né, da nossa experiência pessoal, que a gente está ali, que a gente sonhou, pensou, viveu. Pronto. Uma ideia, só que você pode ter uma limitação para desenvolver ela até o final, ok? Você tem aquela ideia verbalizada, que é uma ideia que surge, né, de alguma conversa que você teve, de um bate-papo, das suas trocas, a ideia lida, que você veio mesmo de um livro, de um jornal, né, de alguma coisa, até de uma novela. Uma ideia transformada, que é no caso de um livro mesmo, mas que você adaptou, você não fez, né? Você fez a adaptação daquela ideia. Você tem a ideia, né, que é uma demanda, que é o caso do que eu vivo, né? Essa foto mesmo aí que você vê do lado, ela é uma cena de um dos filmes das Mulheres Escalpeladas que a gente fez junto ao IT. E eu não conhecia essa história. E foi assustador, assim, que você vê no mundo como a gente não conhece mesmo as coisas, das mulheres que sofrem esses acidentes de escalpelamentos. Então, eu fui pesquisar sobre isso, né, antes de fazer o roteiro. Então, era uma ideia que me foi proposta. Então, e tem aquela coisa da ideia que você procura, né, que a ideia são as ideias de os tipos de festivais que você tem, né, essas demandas que você tem no mundo. Você pode, hoje você tem, quem é bom roteirista, tem vários concursos de roteiro. Então, você tem lá uma demanda universal para você concorrer e poder, né, ir atrás daquela ideia sobre aquela luta do que está sendo desenvolvido. Então, assim, isso aí é muito importante para você conseguir, na hora de você pensar como é que eu vou estruturar esse material agora, de onde eu vou buscar essa fonte. Tipo, Lúcia. De onde você vai buscar essa fonte, Lúcia, com esse problema que você tem?
né? Tipo, não é um problema, mas com esse material que está na sua mão. Então, pô, vou pesquisar documentários sobre crianças, vou dar uma olhada na Netflix, vou dar uma olhada na internet, vou dar uma olhada no YouTube, vou dar uma olhada, vou pesquisar ou não, vou sonhar, vou ter uma ideia, vou conversar com pessoas para daí trazer uma ideia. Então, é importante, antes de você levar para a ilha de edição, ou até antes de ter ido gravar, você ter discutido essa ideia dessa maneira, para você conseguir começar a caminhar. Porque assim, amanhã a gente vai falar sobre o que a gente faz com essa ideia, que são os passos de se você chegar a um roteiro, que é essa etapa da aula de amanhã, que é preparando uma pauta antes de rodar, né? Que é essa coisa da pré-produção. Mas a gente tem uma concepção de que a gente não pode gravar sem uma ideia só, sem conceber essa coisa da ideia ali toda. Então, e se a gente está tendo essa dificuldade, a gente tentar conceber numa dessas demandas, né? No caso assim, por exemplo, Lúcia, vai que algum patrocinador queira bancar investir na edição, mas ele pode ter uma demanda para seu vídeo. Ele pode dizer assim, mas eu quero fazer o vídeo, mas eu quero que ele se enquadre para ele contar essa história. Ou para ele me dizer essa história. Então, em cima daí, você tem que enquadrar para começar a nascer, né, uma ideia. Essa é uma técnica de roteiro básica para a gente começar, tipo assim, tentar começar a botar no papel, né, alguma coisa para ir gravar. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Manda, Virginia. Eu tenho algumas questões, assim, que na verdade são questões bem concretas que a gente estava vendo, como a Lúcia mencionou agora. Eu sei que você vai falar de enquadramento, fotografia um pouco mais amanhã, mas com essa questão da distância, a gente manda certas orientações, eu percebi isso nos vídeos que eu pedi, a Lúcia acho que deve ter percebido, a gente manda um conjunto de orientações que nem sempre são seguidas. E eu queria entender um pouco o limite entre o certo que existe ali na ONG e o que a gente gostaria como diretor. Porque essa questão do vídeo é um exemplo, mas um outro exemplo, por exemplo, você falou da vestimenta. Às vezes é um pouco constrangedor pedir para a pessoa pedir uma vestimenta tal, etc. São pessoas voluntárias. Então é um pouco isso, assim, a realidade da ONG versus a questão técnica. Não sei se você poderia falar um pouco sobre isso. Acho que às vezes assim a gente pode ter uma conversa assim de entender as condições que a gente vive lá na ONG, tipo assim, claro que a gente não vai dizer assim para a pessoa vá contar roupa, mas entender assim, tipo, você amanhã na entrevista ou a gente vai fazer a gravação, você já tem uma noção com que vestimenta vai estar? Eu acho que eu vou estar com uma calça assim, uma camisa assada. Poxa, eu posso pedir uma sugestão que não use nada quadriculado e nem listrado, porque o vídeo dá uma vibraçãozinha na hora de pensar. A gente tentar orientar em certas restrições para que o caminho fique melhor. E, tipo assim, essa limitação técnica, a gente vai enfrentar no decorrer, porque assim, a gente vai passar informações aqui e mesmo assim tem um tempo até essa informação ser assimilada, até essa informação, né, a pessoa entender o tipo de enquadramento, certo? O que a gente vai tentar minimizar é tentar dar informações, tipo assim, um bypass, né? Um guia. Chegue no local e procure o local mais perto de uma iluminação natural. Ou se você não está perto da iluminação natural, você se posicionar a luz mais à sua direita. Então, a gente tentar dar mais informações no decorrer do processo, mas isso a gente vai entender que assim vai ter lugares que que a pessoa não tem luz, que o celular vai vir de qualquer mesmo. Então aí a gente vai entender, por exemplo, a seguir agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de saída de material antes da gente começar nessa coisa de pré-produção e parará. Os tipos de formato que a gente tem na internet. E por exemplo, se define se a gente vai gravar na horizontal ou se na vertical, entendeu? Porque é para quê? Ele é para o YouTube? Ele é para o YouTube, para o feed, para o history? Ele é para onde? Então, essa concepção de para onde ele também nos orienta como a gente vai gravar ele. Então, né? Então assim, Virginia, no decorrer do processo, acho que assim, a gente vai trocando, entendeu? Assim, acho que vocês vão ter sempre dificuldades com essa troca. O que a gente pode gerar é cartilhas, entendeu? Que pode ajudar, né?
para que a pessoa tipo chegue na locação e se oriente para estar mais perto de uma janela na sua direita, ou grave em tal horário do dia porque a luz é melhor, ou procure estar a 1 metro de distância de uma parede. São informações que a gente vai dar no decorrer do processo na aula nos melhores enquadramentos, ou no caso assim, por exemplo, na hora de enquadramento a gente vai discutir como é que você desenha uma cena. Você primeiro faz o primeiro plano para você contar onde é que está o local, depois você vai lá e faz um plano médio para você poder se aproximar da pessoa. Aí se você vai contar uma história, você fazer alguns takes de insert, então a gente tentar. Mas assim, a gente entende que nem todo mundo vai conseguir trazer tudo, né? Pela limitação mesmo das condições. Mais alguma dúvida? Tá bem, obrigada. Vou continuar aqui. Então, essa coisa da ideia a gente vai tocar amanhã mais uma vez, porque assim, eu queria dar uma geral hoje um pouco, para a gente amanhã meio que especificar mais, né, os caminhos. Que a ideia está ligada à pré-produção, que está ligada no decorrer do roteiro, o que a gente faz após uma ideia, entendeu? A gente faz uma sinopse, a gente pode gerar um argumento, são coisinhas que a gente pode gerar para nos ajudar a contar essa história, principalmente se envolvem mais pessoas, porque quando a gente faz, como você mesmo disse, passa para a ONG a informação, se a gente passa para a ONG com mais informações, nos ajuda a trazer melhor material. Essa parte de saída é muito interessante a gente ter uma noção, porque assim, a gente está gerando conteúdo e uma coisa é para onde? Primeira pergunta que a gente faz assim, para onde que a gente vai? Onde é que a gente vai colocar esse material? No YouTube, no Facebook, no Instagram, na televisão? Onde? Essa pergunta tem sempre que ser feita. Em mais de um formato, em todos os formatos. Isso é imprescindível. Ok? Nessa cartilha, eu estou deixando, se vocês veem aqui, ó, 1920 por 1080. Esse é o tamanho de um arquivo. Lá na última aula, na aula de saída, vocês vão entender melhor o que é isso aí. Mas esse é o tamanho do arquivo que a gente gera. O tamanho daquela foto, né? Como ele vai ser. 1920 por 1080. É importante manter essa proporção para que as coisas saiam proporcionalmente bem feitas, não corte nada na hora de que você coloque. O nosso celular, né? E as nossas câmeras, elas já são feitas, né, na horizontal, elas já são 1080, 1920 por 1080, entendeu? Então, por isso que quando a gente grava na horizontal, automaticamente já vai direitinho, né, para o celular. Mas o tamanho mesmo, né, como a gente fala, se chama isso, 1920 por 1080. São 1920 pixels na horizontal por 1080 pixels na vertical, se vocês quiserem entender por que é esse número. É pixels. São os quadradinhos, né? Então, o Instagram, o YouTube, o Facebook, na horizontal, trabalha com esse 1920 por 1080. Se a gente for para os histories, a gente tem o inverso. Ele é 1080 por 1920. Então, isso daí é uma coisa muito importante para a gente entender. Eu digo assim que as pessoas às vezes não estão muito preocupadas que a gente está gerando mais material para o celular do que para a televisão. Mas a gente está gerando mais material para o celular do que para a televisão. Porque já está provado que 95% da população acompanham as coisas pelo celular. O celular ganhou de tudo. E quanto melhor você mostra as coisas no celular, mais engajamento você vai conseguir ter, mais emoção você consegue ter. Então, a importância do vertical hoje é séria, certo? Então, a gente poder produzir pensando também no vertical é sério. Eu mostrei aí para vocês um vertical que eu não gosto muito, mas é um vertical. É um vertical onde eu emolduro
e boto o vídeo no meio, se vocês perceberem, tá vendo? Mas eu emolduro, para a pessoa saber que tem uma marca por trás, que tem um canal por trás. Todas as pessoas, sem distinção, têm direito à vida, à liberdade, à integridade física e mental, à saúde integral, à moradia e à alimentação. Isso são os direitos humanos. Videozinho de 15 segundos cortado na vertical. Ele era um vídeo de coisa. Então, eu botei uma moldura. Consegui visualizar. Tem uma tela branca só, Juliano. Faixa branca. Tem uma faixa branca? Na tela. Ah, é sério? Ele não conseguiu, foi? Não, a apresentação antes já tinha parado, Juliano. Já tinha parado, é? Tem uma tela branca, tem um tempo desde que eu te perguntei. A minha já estava branca também. A minha tá branca. Não, meu povo, que sofrimento a gente tá aqui fazendo. Não, Juliano, faz pouco tempo só. Quando eu te fiz a pergunta, começou uma faixa branca, assim. Ficou uma faixa branca. Vamos lá. E agora? Agora sim. Pronto, então, vamos lá. Tá. Então, aqui vocês viram? Tá. Não. 1080. Não, tinha parado na escalpelada, na moça escalpelada. 1920 por 1080, que são os feeds de Instagram, Facebook, YouTube, né? Tudo que é horizontal, os 1920 por 1080 pixels, certo? Aqui, por exemplo, ó, history, que é o que eu estava explicando. Eu gero uma moldura. Eu tenho duas formas de botar e eu estava explicando a importância desse vertical e no segundo eu vou explicar por que é bom a gente usar. Eu gero uma moldura para ele não sair de qualquer jeito e para ele ter uma marca por trás, entendeu? Mas ele é... Todas as pessoas, sem distinção, têm direito à vida, à liberdade, à integridade física e mental, à saúde integral, à moradia e à alimentação. Isso são os direitos humanos. Mas é um videozinho embaixo de uma moldura, ok? Eu criei uma moldura para colocar ele, mas ele está num arquivo de 1080 por 1920, ok? Lá no último dia vocês vão entender como gerar esse arquivo, gente. Não fiquem agoniados. Eu estou explicando isso aqui para vocês entenderem o caminho, o que a gente tem que optar, entender dessas saídas para optar na hora de produzir corretamente ou na hora de rodar, o tipo de enquadramento que a gente vai usar. Esse aqui, ó, se vocês olharem, esse vertical, eu já usei o rosto dela todo. Que na hora de rodar, eu me preocupei de poder enquadrar para eu poder usar ela na vertical inteira. Porque isso está provado que aproxima as pessoas. Isso está provado que atrai as pessoas a clicarem quando vê um rosto de uma pessoa assim, com a informação assim. Então, a gente tem a preocupação de pensar no vertical. Porque o vertical está comunicando. Também. E a gente tem esse outro formato, que é um formato mais quadrado. Se vocês repararem, sai no Instagram também um formato mais quadrado, que é como um cardzinho, né? E que eu gosto de fazer com que as pessoas vejam esse formato, porque eu sempre digo assim, ó, se você enquadrar tudo nesse meio, nesse 1080 por 1080 aí dentro do quadrado, você consegue ter vídeo para tudo. Para vertical, para horizontal, para o quadrado. Então, a gente tentar usar dessa manha de entender que a gente tem bordas que podem ser eliminadas na hora de ficar na vertical e que a gente tem bordas que podem ser eliminadas na hora de ficar na horizontal também, né? No caso do feed enquadrado. Esse entendimento de saída de noção de espaço assim, é bem importante para a gente poder, na hora, definir os nossos quadros, né? Por exemplo, esse é um quadrado aqui. Um tipo de arte que a gente usa para sair uma foto, né? A gente pega uma foto de uma pessoa e gera uma fala dela e você consegue fazer uma arte no Instagram quadradinha como um card. É aquele quadrado 1080 por 1080.
Então, eu estou querendo mostrar esse tipo de material, porque por mais que a gente esteja lidando com audiovisual, nós estamos com uma ferramenta que o celular, ele não gera, ou a câmera fotográfica não gera só um vídeo, gera foto. E hoje o engajamento não é só de audiovisual. Você, além do seu audiovisual, você precisa gerar uma comunicação de marca para isso, você precisa gerar uma arte de estilo para isso, né? Um thumbnail. Então, você precisa entender que você vai ter, em alguns momentos, que dar uns cliques de fazer estilos como esses que a gente está mostrando na vertical, na horizontal, para gerar essa comunicação via redes de uma maneira bacana, né? Para a gente não só soltar um filme lá, a gente soltar um filme, mas soltar um filme com pensamento, com uma campanha por trás. Alguma dúvida? Não, só um comentário que, no caso, esse não é um frame como se fosse uma foto do vídeo, foi tirada uma outra foto, né? Acho que é importante ter essas duas ferramentas. Né? Esse, na verdade, esse aqui, ele foi um frame do vídeo que foi concebido num quadrado. Entendeu? A gente pegou um pedaço da fala dela que estava na vertical, tirou um pedacinho, um framezinho e fez um estilozinho para anexar a campanha. Que é isso que eu estou falando. Você, quando está gerando um material audiovisual, você não está gerando só um material audiovisual. Você está gerando um material também que pode gerar arte, né? Que pode gerar toda essa comunicação para redes. A gente tem que entender que gerar com a internet, só pensar em vídeo, né? Você tem que pensar em audiovisual. Então, isso faz parte do visual, mesmo não tendo. Entenda o que eu estou dizendo? Isso faz parte de uma estética que está anexada ao vídeo. Então, para a gente produzir pensando nessas variáveis, né? Pensando que a gente tem que ter esse ressalto. Que Lúcia tem que sair daqui com esse curso sabendo do que ela vai fazer com esses vídeos, pensando já em como estruturar essa ideia e como no final esse material vai sair uma campanha muito bacana. E já com financiamento, hein? Com certeza, olha aqui. Com certeza. Eu vou encerrar essa última aula hoje aqui, até um pouco mais cedo, mas eu vou dar umas dicas assim que eu queria que a gente abrisse a cabeça para a gente começar uma parte mais maçante e técnica a partir de amanhã, né? Que é assim, para a gente produzir, a gente precisa assistir. Não tem jeito. Para você produzir arte, para você produzir alguma coisa, você tem que assistir, você tem que consumir. Para você produzir uma música, você tem que consumir a música, sabe? Então, assim, busque assistir coisas que te toquem, né? Por exemplo, Lúcia, eu gosto muito de tocar porque você trouxe esse assunto, né? Você trouxe essa sua pauta. Busque estudar o que está sendo feito de conteúdo com crianças. Busque, vá assistir. Até para que você não faça o mesmo e até para que você ache um caminho e uma luz. Isso daí se chama, como é que se diz? Meu professor de design, ele dizia assim, estudo de similares. Busque. Você precisa saber isso, entendeu? Então, gerar conteúdo é importante. Quando você entra num tema, busque. Eu busco em tudo que é língua, às vezes. Eu boto inglês, espanhol, italiano, saio buscando pelo mundo inteiro aí, o que estão fazendo para eu poder entender o que está em sintonia. Então, o mundo da internet nos permite isso. Juliano, me disseram que eu não busquei, eu vou procurar hoje até, que na Netflix tem um documentário mais ou menos parecido com pequenos vídeos caseiros, né, que seria esse o caso, de pessoas relatando como estão vivendo a pandemia em lugares diferentes do mundo. Não é só com criança, mas tem as experiências com as crianças que eu acho que pode ajudar a dar um norte, né, assim, a esse material. Com certeza. Isso daí, Lúcia, e todos, eu faço em qualquer trabalho. Quando eu começo um trabalho, alguém me diz assim, olha, tem um filme sobre isso. A primeira coisa que eu começo a fazer é estudar ele na internet, é buscar. Isso é um bypass, isso não é só meu. Isso é um bypass de uma turma que estudou audiovisual, porque isso é uma técnica. Vá buscar o que está sendo feito, até você saber, né, o que já está sendo feito.
sempre que você pensar em produzir um material, traga um momento forte. Traga o que é que pode ser de mais forte desse material. Né? Você já tem o que é que as crianças estão pensando na pandemia, mas qual é o momento forte que você vai trazer para isso? Sabe? O que é que vai te trazer? Você tem que trazer, você tem que achar o momento mais forte. O que é o X da questão. Deixar bem claro que não existe um só processo. Eu vou aqui, a partir de amanhã, iniciar técnicas de um processo que eu aprendi, né, nas minhas várias aulas de curso, mas não existe um só processo. Audiovisual não existe um só processo, é um mundo de processos. Né? Inclusive, assim, eu não paro de estudar. Às vezes eu sei que tem uma técnica nova que está aprendendo ali, eu vou buscar. Então, é um mundo de processos e a gente está lidando com tecnologia. E a tecnologia te ajuda, mas a tecnologia não irá fazer por você. Isso é um princípio básico. Você pode entregar o celular para os meninos, mas você vai ter que parar a escrever a ideia, você vai ter que parar a entender e estruturar o conceito de arte, nome e tudo. Então, tudo isso alinhado a você fazer no momento certo, com o workflow certo, você consegue executar a entrega de um audiovisual tranquilo. Fiquem tranquilos, todos vocês. Né? Eu, a partir de hoje, vou disponibilizar o material que eu falei hoje para vocês. Todo final da aula também vou disponibilizar. Além da gravação também, que fica disposta lá para quem quiser ver. Aí a Paula que vai ter, né, esse material está com Paulinha e tudo estão mandando. E tô 24 horas lá para vocês. Podem falar comigo, se eu demorar um pouquinho, mas eu respondo. Tá? Quem tiver dúvida, quem tiver noção, quem quiser site, quem quiser isso, eu vou buscar uns links de sites também para deixarem lá para vocês verem. Que mais? A partir de amanhã, quem tiver equipamento, que não seja o celular, ou que não sei o que mais tiver câmera, tragam para eu poder tomar um conhecimento. Se alguém tem algum equipamento, ou não tem, ou o que é, eu vou ter uma noção. O que é que vocês têm de equipamento? Qual é os celulares que vocês têm, para eu ter uma noção. Vou disponibilizar também um drive para a gente começar a subir o material, né? E é isso aí. Eduardo, acho que você chegou um pouco atrasado. Eu vou querer que você até se apresente aí, porque a gente não te apresentou um pouco antes de terminar. E quem tiver alguma dúvida, quem quiser me perguntar alguma coisa, estou aqui. Eu tenho uma pergunta. Se o Eduardo não pode. Eduardo, pode falar. Eduardo? Precisa estar segurando aqui para falar? Não. Estão me escutando agora? Estamos te escutando. Opa! Vou interromper aqui. Olá. Olá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Desculpa o meu atraso. Eu estava com uns problemas aqui com o celular, aqui acabou a bateria. Mas eu sou o Eduardo, eu faço parte da ONG também, do coletivo, junto com a Lúcia, pessoal. Eu sou da comunidade aqui do Morro da Cruz, que é onde que localiza a nossa ONG. Estou bem ansioso pelos conhecimentos da capacitação, né? Por enquanto não tenho muitas dúvidas, até porque eu quero absorver bastante, né, o que vai ser passado, porque também é um conhecimento um pouco novo para mim. E ideias a gente sempre tem, mas é bom a gente absorver para não falar besteira. Então, é isso. Eu tô bem bem-vindo, meu filho. Certo? Então, joia, bem-vindo. Prazer. Prazer. Quem tinha dúvida? Mande, querida. É uma pergunta. Eu fiquei muito curiosa por esse equipamento, esse plug de áudio que
vai do celular. Tu pode dar um spoiler já? Sim, é esse aqui, ó. São microfonezinhos assim, ó. No Mercado Livre a gente acha eles por 80, 90 reais. Aqui, ó. E tem alguma marca ou alguma Eu questão? mando o link para vocês. Você pode botar lá microfone e lapela para celular no Mercado Livre. Eles têm os 2 plugzinhos, mas assim, não passam de 100 reais. Ótimo. Queria perguntar uma coisinha. Manda. Você acha que para a arte tem sempre uma certa capacidade de enxergar algumas coisas? Eu acho que uma percepção. Eu, por exemplo, o trabalho que a gente faz aqui de cartografia social, a gente usa muito foto. Então é muito curioso, porque às vezes um monte de gente tirando foto e às vezes é muito difícil você depois conseguir as fotos boas, entendeu? Não é porque... lógico que tem a questão da ideia, que você já tem uma ideia na sua cabeça do enquadramento das fotos, mas tem uma questão da percepção, de conseguir perceber. Eu acho que tem muita questão do sentimento, nem você falou uma coisa forte, entendeu? Mas assim, esse workflow de pré, inclusive, Paulão, é o caminho para você se conectar. Sabe? Se você não vive a pré, mesmo um bom diretor como eu, vamos dizer assim, não, qualquer diretor, vamos dizer, eu chego atrapalhado. Você entende o que eu estou dizendo? Essa percepção é do workflow também. Entendeu? Porque isso pode ser desenvolvido nessa pré. Porque a partir do momento que você pesquisa, que você para, que você entende que você tem que preencher um checklist para você chegar com uma câmera e gravar, você começa a se conectar. Que você vai para o set com pelo menos uma lista básica de planos que você tem que fazer, você vai voltar com uma lista básica feita. Não, eu também acho que toda a preparação nos ajuda, é lógico, mas eu acho que é muito interessante o que você falou de assistir. Porque assim, eu vejo quando você começa a ver muita foto, não que você vai tirar foto, entendeu? Você tem uma outra percepção do que você vai enquadrar. Tem música, tá vendo? Na hora que você começa, vai tentar tocar uma música, se ficar escutando muito a música, você consegue depois tocar. Então assim, eu acho que de fato está buscando enxergar e ver os vídeos e assistir, nos ajuda muito, porque eu acho que isso vai despertando um pouco em nós uma percepção mais aguçada. E olha, isso daí é o caminho dos artistas, meu irmão. Viu? Não se iluda. Artista nenhum faz nada sem assistir, sem ouvir, não. Viu? Então, esse é o caminho mesmo para você criar. Tem que ver. Isso é 10% de inspiração, 90% de esforço. É isso aí. É isso aí. É isso aí mesmo. É bem isso. Turma, eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, mas qualquer coisa amanhã provavelmente a gente estica um pouquinho, porque tem bastante conteúdo. Foi um prazer enorme. Viu? Eu vou fechar aqui, vou fechar os PDF e mandar para vocês. Quero dizer que, assim, gostei muito de estar falando aqui com vocês hoje. Estou sentindo que a gente vai sair daqui com conteúdos produzidos no final da aula. Essa é a minha ideia, né? Que a gente possa, durante a aula, e cada um mostrando no Drive alguma coisinha, mas a gente vai falar mais amanhã. E dizer assim que assistam mesmo. Comecem a abrir essa cabeça de que vocês, como geradores de conteúdo, vocês têm que assistir. Vocês têm que abrir a cabeça para isso. Tem que assistir. Muito bom. Grande beijo. Até amanhã às 4. Vejo vocês aqui. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Tchau.